Então, queridos, texto desse terceiro domingo da Quaresma é um texto bastante interessante para esse tempo que a gente está vivendo, e a cada momento que nós vamos à palavra de Deus, nós vamos vendo como que podemos ressignificá-la em cada momento que a gente vive, em cada desafio que como mundo, como igreja, como pessoas, a gente vive. Terceiro domingo da Quaresma nos chama a refletir no capítulo 13 do Evangelho de Lucas. Eu peço então à igreja que se coloque de pé para a leitura no capítulo 13, dos versículos 1 até o versículo 9. Lucas, capítulo 13, versículos de 1 a 9. Desculpa, acabei não passando aqui. Lucas, capítulo 13, versículos então de 1 a 9. Naquela mesma ocasião, algumas pessoas chegaram e começaram a comentar com Jesus como Pilatos havia mandado matar vários galileus no momento em que eles ofereciam sacrifícios a Deus. Então Jesus disse: vocês pensam que aqueles galileus foram mortos desse jeito? Isso quer dizer que eles pecaram mais do que os outros galileus? De modo nenhum. Eu afirmo a vocês que se não se arrependerem dos seus pecados, todos vocês vão morrer como eles morreram. E lembrem daqueles 18 do bairro de Siloé, que foram mortos quando a torre caiu em cima deles. Vocês pensam que eles eram piores do que os outros que moravam em Jerusalém? De modo nenhum. Eu afirmo a vocês que se não se arrependerem dos seus pecados, todos vocês vão morrer como eles morreram. Então Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira na sua plantação de uvas, e quando foi procurar figos, não encontrou nenhum. Aí disse ao homem que tomava conta da plantação: olhe, já faz 3 anos seguidos que venho buscar figos nesta figueira e não encontro nenhum. Corte essa figueira. Por que deixá-la continuar tirando a força da terra sem produzir nada? Mas o empregado respondeu: patrão, deixa a figueira ficar mais este ano. Eu vou afofar a terra em volta dela e pôr bastante adubo. Se no ano que vem ela der figos, muito bem. Se não der, então mande cortá-la. A igreja pode se sentar. Nós vimos que este evangelho de hoje, nós podemos até dar ênfase em 2 momentos, mas são momentos altamente interligados. O primeiro momento trata daquilo que nós queremos, distância de nós, mas que vemos a cada dia mais próximos a nós. Atos de violência e até mesmo de crueldade e catástrofes. São situações narradas nos primeiros versículos. Primeiro nós temos que chegaram as pessoas para comentar com Jesus uma situação terrível, violenta, atroz. A situação em que Pilatos mandara matar alguns galileus no momento em que eles ofereciam sacrifícios no templo. Vocês imaginam o nível de atrocidade.
as pessoas apresentando os seus sacrifícios e ao mesmo tempo sendo mortas. Então, vieram falar para Jesus isso. E Jesus tem uma forma de conversar a respeito dessas duas situações. E a forma que Jesus sempre gostou de conversar foi através de parábolas. E Jesus vai e conta uma parábola. Como podemos então relacionar essas situações? A narrativa que acabamos de ler começa por retratar a cena onde chega a Jesus a notícia de uma tragédia. Chegou a Jesus a notícia de uma tragédia. Pilatos havia mandado matar vários galileus no exato momento em que eles ofereciam sacrifícios no templo. A forma como Jesus se pronuncia, ao saber do acontecimento trágico, trazendo à memória uma outra tragédia. Aquela tragédia onde a queda de uma torre provocara a morte de 18 pessoas no bairro de Siloé. Isso mostra que há algo importante a ser destacado no que se refere à forma como as pessoas se posicionavam diante das tragédias, principalmente no juízo que se fazia sobre as pessoas envolvidas nos fatos. Como é que a gente se depara diante de uma tragédia? Ela pode ser uma tragédia que aconteceu num ato de violência, como esse aqui provocado com os galileus, como pode ser uma catástrofe. Uma torre, cai e mata 18 pessoas. Uma autoridade manda matar pessoas no momento em que elas estavam prestando sacrifício no templo. Duas cenas horríveis, trágicas, e como aquelas pessoas estavam vendo essas cenas. Como era comum ver essas cenas no templo de Jesus e o que essa visão ainda hoje perdura para muitos. Tragédia, sinônimo de castigo. Tragédia, sinônimo de castigo. Era assim que as pessoas da época de Jesus costumavam ver esse tipo de situação. E como que Jesus se posicionou diante daqueles que ele já sabia que era assim que pensavam? O que é que Jesus fala para essas pessoas? Nós podemos ver aqui já no versículo 2. Vocês pensam que aqueles galileus foram mortos desse jeito? Isso quer dizer que eles pecaram mais do que outros galileus? Era uma associação direta. Tragédia, pecado. Tragédia, estou condenado. Deus está contra mim. A tragédia aconteceu comigo, Deus está contra mim, eu fiz alguma coisa errada. E olha, Jesus enfaticamente por 2 vezes dizendo que não é assim. E aí, por isso, ele traz a outra tragédia. A tragédia de quando a torre de Siloé caiu e matou 18 pessoas. Qual é a pergunta que Jesus faz? Vocês pensam que eles eram piores do que as outras pessoas que moravam em Jerusalém? E o que Jesus fala? De modo nenhum. Tanto numa situação de uma tragédia, quanto numa situação de uma catástrofe, uma violência, uma catástrofe, Jesus está querendo tirar esta visão. Eles foram mais pecadores do que nós, ou são mais pecadores do que vocês? Um é mais pecador do que o outro? Como é que está isso na cabeça de vocês? Jesus é enfático em dizer em ambas as situações, de forma nenhuma, de modo algum, não é assim. Jesus enfaticamente colocando assim. Por quê?
Vocês pensam que essas pessoas são piores do que as outras? De modo nenhum. Faz novamente a afirmativa, fazendo o quê? Chamando, em ambos os casos, as pessoas ao arrependimento. Se não se arrependerem dos seus pecados, todos vocês vão morrer como eles morreram. Ou seja, todas as pessoas estão em igualdade de condições naquilo que se refere ao pecado diante de Deus. Não tem quem peca mais, não tem quem peque menos. Não tem quem mereça mais tragédia na vida ou menos tragédia na vida porque pecou mais ou porque pecou menos. Todas as pessoas estão em igualdade de condições diante de Deus. Não há ninguém que seja mais pecador ou menos pecador diante de Deus. Todos somos carentes da graça misericordiosa de Deus e chamados todos de forma igual ao arrependimento. No chamado ao arrependimento, portanto, está a centralidade da fala de Jesus. Queriam caminhar a conversa para um lado, Jesus logo leva a conversa para o outro, e já desbancando uma visão que já era vigente na época. Por quê? A mudança que o Evangelho quer provocar em nossa vida precisa e inclui também uma mudança de vida. Uma mudança no modo como interpretamos os acontecimentos em nossa vida. E não podemos continuar com essa interpretação de que o sofrimento é causado pela condenação de Deus na nossa vida. É preciso se desvencilhar desta visão, porque o que o Evangelho quer sim é que nós compreendamos a necessidade que temos de uma conversão na forma como nós interpretamos a vida e os acontecimentos ao nosso redor. É preciso, portanto, uma mudança no modo de ser, de viver e de compreender a realidade. E como que isso é arrumado na nossa maneira de viver? Para que isso aconteça, é necessário o arrependimento que nos liberta de todo tipo de pretensão que nos coloca em posição de juiz diante das pessoas. Olha lá, tá vendo? Aconteceu isso lá na vida de fulano também, olha, um rosário da vida de fulano, como se você tivesse esse direito de julgar a outra pessoa. O arrependimento, sim, que nos aponta o comprometimento com o acolhimento da graça. E aí é que Jesus vai contar a parábola, porque a graça está disponibilizada, mas é preciso um comprometimento com o acolhimento da graça disponibilizada por Deus. O alerta de Jesus, tomando como referência as tragédias do seu tempo, usando as palavras: se não se arrependerem de seus pecados, todos vocês vão morrer como eles morreram, pode ser entendido também como um alerta para nós quando pensamos nas tragédias de nosso tempo, principalmente tragédias ligadas ao trânsito, tragédias ligadas a brigas de facções, pelo tráfico de drogas e principalmente e de forma expressiva as tragédias decorrentes das alterações climáticas, quase sempre por nós produzidas. É como se pudéssemos ouvir o próprio Jesus dizer a nós: se não houver uma conscientização, se não houver uma conversão, se não houver uma mudança de comprometimento no modo de lidar com a vida,
muitas e muitas vidas a mais também serão perdidas. É assim que nós precisamos entender esse tipo de tragédia. Alguma coisa está fora da ordem e precisa entrar na ordem de Deus. Como é que nós entramos na ordem de Deus? Entramos na ordem de Deus pela conversão, no sentido de transpor o que está fora da ordem e colocá-lo na ordem. Então, quando estamos diante de uma tragédia, como estamos vendo aí essas tragédias ambientais, isso tem que soar no nosso ouvido dizendo assim: é preciso mudar o estilo de vida, é preciso mudar a forma de lidar com a natureza, é preciso mudar a forma de lidarmos uns com os outros. Tudo isso é o quê? É um chamamento à conversão. É isso que Jesus está fazendo naquele momento e é isso que Ele está fazendo conosco neste momento. Nos chamando adiante das tragédias, não relacioná-las diretamente à vontade de Deus, mas a um chamamento para que olhemos a realidade e possamos ver o quão ela está fora da rota pretendida por Deus e nos chamar a essa rota pela conversão. É assim, então, que nós vamos lidando. Para nós, cristãs e cristãos, a quaresma é sim um tempo de contrição, mas também é um tempo de preparação para a Páscoa que aponta e concretiza a graça divina. E essa preparação se dá quando em humildade assumimos nossas debilidades e fraquezas e buscamos forças para superá-las. Essa é a possibilidade oferecida por Jesus a todos nós. Essa foi a possibilidade oferecida a quem? Aquela figueira estéril no meio da plantação de uvas. Por isso Jesus então agora conta a parábola. Na parábola temos relatado que um homem tinha uma figueira em meio a uma plantação de uvas e por 3 anos havia procurado frutos nela e não encontrara, concluindo que a mesma devia ser então cortada, porque afinal, em vez de estar ali sugando a terra, deveria ser cortada porque era desperdício deixá-la tirando a força da terra sem que nada fosse produzido. O empregado, então, o viticultor que cuidava da vinha, eu acho que ele esqueceu um pouquinho de cuidar da pobre da figueira, cuidava da vinha. Então, o viticultor que cuidava da vinha, por sua vez, pediu ao patrão: deixe a figueira ficar mais este ano. Eu vou afofar a terra em volta dela e pôr bastante adubo. Se no ano que vem ela der figos, muito bem. Se não der, mande cortá-la. A atitude de pedir um tempo a mais para a figueira foi de um clamor por tolerância por parte daquele viticultor, expresso num comprometimento pleno com os resultados pretendidos. Não está dando fruto não. Não importa não, deixa ela aí 1 ano. Mas deixa ela aí 1 ano, quem sabe durante 1 ano ela produz fruto. Foi essa a atitude do vinhadeiro, do viticultor? Não. Deixe ela por mais 1 ano e ele faz o quê? Eu me coloco à disposição. Eu vou dedicar meu tempo a ela. Eu vou acreditar nela. Eu vou buscar fazer o necessário por ela. Vou afofar a terra em volta e vou pôr bastante adubo. Olha que coisa linda. Não estava dando fruto. Eu quero vê-la dando fruto. Mas eu me proponho a fazer algo para que isso aconteça. Essa é a realidade que Jesus quer de nós.
Diante de algo que nos incomoda, diante de algo que não está funcionando bem, diante de algo que precisa de quê? De conversão. O que nós precisamos fazer? Olhar por ele, por ela, por aquilo, pela situação, pela realidade. Ter um olhar voltado para a realidade. Ver nesse olhar que lançamos o que nos deparamos que é necessário fazer. E não é só enxergar e saber o que tem que fazer, não. Eu vou agora, então, me propor a fazer. Eu vou cuidar, eu vou afofar a terra, eu vou adubar. Ou seja, existe um profundo comprometimento com o cuidado, com aquilo a que se propõe, para que o resultado seja diferente do que sempre foi. O que seria descarregar nas costas do dono da vinha? Seja tolerante, espera mais um ano, quem sabe, um ano ela dá fruto, e não fazer absolutamente nada. Mas qual foi a atitude? Olha, não está bom assim, precisamos de uma rota nova, precisamos de um momento novo, precisamos de coisas novas, e eu estou aqui para ajudar, me comprometo com ela, acredito nela e vou então ajudar. E o pedido então é atendido. De uma declaração inicial de julgamento, fez um apelo para criar algo novo. A misericórdia de Deus, queridos, chega para suspender a decisão do castigo e apresentar a graça da misericórdia. Por isso, na nossa homilia, a graça sempre prevalecerá. Portanto, a misericórdia de Deus chega para suspender aquela decisão de castigar e agora, pela graça, manifesta tudo que parecia estar perdido, ganha um novo significado. É assim que vivemos a dimensão da graça em nossa vida, em especial nesse tempo de Quaresma. A graça é disponibilizada, a graça é acolhida em comprometimento. Portanto, a graça disponibilizada, acolhida em compromisso. Novos cuidados vão ser feitos, novas atitudes vão ser tomadas, tudo fazendo para que, alimentados na graça, os frutos se manifestem. Não há como esperar o fruto se não há um compromisso com a árvore. Não há como esperar os frutos se não há um compromisso com a terra. Não há como esperar os frutos se não há um compromisso em colocar a mão efetivamente na terra. Eu achei essa coisa do afofar, já era uma árvore feita. E aí mais uma lição para nós, né? A gente acha que só no pequeno lá, quando está pequenininho, não, é sempre, gente. Nunca acaba essa graça, está sempre disponível. Aquela árvore grande já. E aí o viticultor se propõe, não, eu vou ali afofar a terra, eu vou ali adubar, eu estou aqui, eu não quero ver aquela figueira perdida naquilo que ela pode oferecer. Então, queridos, que essa lição que Jesus nos dá, de ao ver a realidade, compreender que naquela realidade na qual a gente está vivenciando, algo precisa ser mudado se ela não traduz a vontade de Deus. E aonde então que as coisas podem ser mudadas? É que nós temos que estar preocupados e não em saber se aquilo foi ou não castigo de Deus. Muda completamente a forma de ver as coisas. E o que o nosso Senhor Jesus faz conosco é exatamente isso. Nos auxilia pela graça a termos um olhar diferenciado diante da realidade
onde tudo parece ir numa direção, Jesus vem e fala, não, é por aqui. Isso é que é conversão. Quando tudo está indo assim, Jesus chega e fala assim, não, ó, muda a rota é outra, converte, né? É assim que o nosso Senhor quer, que façamos tudo para que a árvore alimentada na graça possa produzir frutos, esses frutos se manifestarem e saciarem a muitos na sua beleza, no seu sabor e, acima de tudo, na sua nutrição. Nós possamos, assim, então, nutrirmos. E o que é essa figueira na minha vida? O que é essa figueira que está precisando de terra ser afofada, de terra ser revirada? Quem é essa figueira na nossa vida? Cada um pode ter a sua figueira precisando de cuidado. A nossa comunidade pode ser uma grande figueira, precisando de mãos para revolver a terra, que se disponham a adubar a terra, que se disponham e tenham alegria em ver frutos serem produzidos na nossa igreja. Que Deus nos dê uma linda colheita por sua graça e misericórdia, para a honra e glória do seu nome. Amém.